quero agradecer aí a presença de todos. Hoje é um momento importante no sentido de a gente esclarecer alguns fatos com relação à questão do transporte público, né? É de interesse da comunidade, é de interesse da imprensa, a gente pontuar aquilo que nós estamos conduzindo, né, junto com a Procuradoria aqui, o Armando, jurídico, o Sérgio aqui representando a empresa, o Dr. Renato representando a empresa também junto com o Sérgio, enfim, o Dr. Douglas, o Dr. Renato, enfim. Essa coletiva foi com o objetivo da gente poder responder as perguntas, seja da comunidade e seja também evidente da empresa. Então, fico aberto aí aos questionamentos. Certo. Prefeito, o senhor falou ontem a respeito da questão de uma possibilidade de uma parceria público-privada, né? No caso da empresa entrar numa licitação, numa futura licitação, né, para a concorrência do transporte público. Há essa possibilidade de fato se houver essa licitação, isso, prefeito? Veja, bom, quero cumprimentar o Paulo Sava, todos da Rádio Najuá. A parceria público-privada ela se dá em alguns modelos que a gente está estudando. A situação que nós temos aqui é um ataque, né, um termo de ajuste de conduta. O que nós temos que fazer para chegar num momento que é o processo licitatório? Nós precisamos cumprir algumas etapas, que é primeiro finalizar o plano de mobilidade urbana, que foi startado em 2021 e não foi finalizado a contento. Então demorou 3 anos aí para ser finalizado, é um processo que nós internamente dentro da gestão temos que fazer e na sequência abrir o processo licitatório para uma nova concorrência. Com relação à questão da parceria público-privada, entra em alguns modelos que você tem no estado do Paraná, no Brasil, que é através do Vale Transporte em parceria com as empresas, destinado a um fundo específico, criado pela prefeitura, e aí a gestão desse fundo como subsídio do transporte. A gente, enquanto gestão, quero tranquilizar aqui toda a comunidade que o nosso objetivo é e sempre foi garantir, né, o transporte, assim como rege a lei. Evidente que essa situação vai ser explanada melhor pelo Dr. Renato e também pelo proprietário da empresa, uma situação nova, né, começo de mandato, 29 dias agora, e para nós é uma situação que nós precisamos de fato de uma resposta imediata, que nós estamos já em conversa, estreitando esse caminho para que a população tenha uma resposta mais efetiva de momento. Aí num futuro próximo, que é o que nós estamos projetando, é justamente isso, olhar para o futuro onde haja a continuidade do transporte e acima de tudo a gestão possa interceder legalmente no incentivo e na busca de recursos para poder subsidiar a empresa. Então esse é o nosso papel enquanto gestão, mas tranquilizar as pessoas que também não existe aqui uma disputa, um cabo de guerra de forma alguma. Nós estamos mais interessados disso tudo é a comunidade e é por isso que nós estamos aqui, para esclarecer, justamente para ponderar algumas questões relativas a uma questão que não é de hoje, né? Por mais que esteja acontecendo hoje, mas uma questão que vem acontecendo há muito tempo, há muitos anos. Então, evidente que o nosso desejo é deixar muito claro tudo isso e ao mesmo tempo trabalhar para que essa solução com relação ao transporte público seja dada o mais breve possível. Esse plano de mobilidade urbana seria a médio e longo prazo. A curto prazo, tem alguma definição já para a empresa, o que pode ser feito? Olha, aí respondendo pela empresa, acredito que só a empresa pode fazer essa resposta. Mas do município não teria nenhuma condição de uma intervenção. A nossa vontade de intervir seria na ajuda de subsídio para a empresa, para que ela possa se restabelecer, enfim, prestar o serviço. Porém, infelizmente, nesse momento nós não temos condição legal de fazer esse momento. Com relação ao plano, o plano ele cedeu, pelo contrato, isso era 30 dias para finalizar o plano de mobilidade e levou 3 anos. Então, o que nós vamos fazer? Uma contratação emergencial para fazer uma revisão desse plano e criar um novo plano, né? Isso dentro do prazo de 1 mês, nós estamos tabelando com algumas empresas para ver quem pode entregar esse documento e que de fato cumpra com as normas de acordo com aquilo que a gente espera e quer. E na sequência, de fato, com esse plano em mãos, a gente ter um processo licitatório legal. Sérgio, se você puder responder para a gente, por que se deu essa greve, né, para a população que está assistindo ela poder entender também essa situação? Boa tarde a todos. A greve se deu pela dificuldade da empresa de cumprir com seus compromissos trabalhistas.
A empresa não conseguiu recursos para pagar o 13º dos funcionários, bem como o salário do mês de dezembro, que deveria ser pago dia 5 de janeiro. E também o vale alimentação, que nós não conseguimos pagar devido às dificuldades financeiras que a empresa está enfrentando. Essa dificuldade financeira é relacionada ao valor da passagem que é cobrada hoje? Também relacionada ao valor da passagem, que ele está completamente defasado. Eu tenho aqui em minhas mãos uma planilha de custo, ela segue o padrão do Ministério dos Transportes, né? E eu trabalhei nela hoje, atualizei os dados. A tarifa final que deveria ser cobrada era de R$ 8,00. Seria de R$ 8,00 para a empresa poder operar o sistema obtendo lucros. Teria que ser de R$ 8,00. Sérgio, um outro pedido que foi feito também, até você me apresentou isso, né, do feito dos pedidos, né, de aumento de passagem do ano passado, dava um valor de R$ 6,35. Hoje, com esse valor, se fosse, né, fato esse valor de R$ 6,35, a empresa teria a condição de sobreviver? Continuariam as dificuldades com esse valor. Continuariam as dificuldades. Amenizaria um pouco, mas ainda continuariam as dificuldades. Sérgio, outra coisa que também, né, a gente conversou quando a Folha esteve presente lá na Transiratiense foi em relação a uma lei, né, que foi sancionada em 2018 que isentou os idosos da passagem acima de 60 anos. Isso você me relatou que foi algo também crucial aí para que as dívidas começassem a acumular. Se você pudesse explicar um pouquinho mais sobre isso? Sim, eu falei para você errado, não é 2018. Na hora eu não me lembrei. Depois eu fui pesquisar, eu vi que é 2019, certo? Então foi a partir desta lei, nós passamos a ter dificuldade financeira devido à queda de receita provocada por cerca de 5.000 pessoas que deixaram de pagar passagem por mês. É um valor bem considerável e gerando para nós uma queda de receita no valor de R$ 25.000 por mês. E isso fez a empresa entrar em dificuldades, né? Tivemos várias conversas com a atual administração, mas não houve vontade política de resolver o caso, certo? De revogar essa lei ou, né, pelo menos prover um meio de se custear essa queda de receita que nós tivemos. Isso foi com a administração anterior, né? Isso, a Sérgio? administração anterior, sim. Certo. E dentro desse perfil, então, vou perguntar até para o Emiliano também, né, se há uma possibilidade, por exemplo, de se revogar essa lei hoje, porque a legislação nacional dá essa abertura, né, que seria obrigatório, né, o oferecimento dessas passagens, né, no caso, né, para idosos acima de 65 anos. Porém, tem essa abertura na legislação, né, que cabe aos municípios decidir se abrem ou não essa precedente para os idosos acima de 60. Você já estuda essa possibilidade de se revogar essa lei, Emiliano? Veja, olha, da nossa parte, eu acredito que o plano de mobilidade urbana ele vai desenhar muito tecnicamente e pautar as nossas ações. Evidente que quando se há uma lei, quando se há um decreto, você retroagir acaba sendo um retrocesso, né? Porque isso já existe. Nós temos que pensar diferente. Eu penso que nós temos que pensar grande, assim como outros municípios já estão dando uma solução muito exata, muito certeira para o transporte público. A gente falou isso por muito tempo, então chegou o momento, né? A gente sempre fala que toda crise, toda greve e situações semelhantes, há oportunidades, né? Há luz. Então nós precisamos elucidar isso. E a gente está aqui hoje, né, fazendo esse papel diplomático, conversando, porque é nosso interesse, né, que a empresa continue, que a empresa cresça, que a empresa de fato possa proporcionar o melhor transporte para a população e de fato com uma tarifa menor, quem sabe a metade na sequência e por diante. Então assim, existem estudos, existem possibilidades, nós precisamos, evidente, tecnicamente, que é uma recomendação, o pessoal pergunta, poxa, mas por que o plano de mobilidade? Está no TAC, né, no termo de ajuste de conduta, e é uma recomendação do Ministério Público também, o plano de mobilidade urbana.
E nesse sentido, a gente está um pouquinho atrasado. Agora é a hora de a gente dar uns 2, 3 passos à frente, retomar o plano e aí na sequência a gente esculpir o melhor modelo para Irati, né? O plano ele vai nortear, vai direcionar tudo isso, mas com relação à regressão no sentido dos 65 para os 60, eu acredito que agora seria uma situação delicada. O mais ideal é a gente acelerar o processo interno administrativo, na sequência, se der tudo certo, quem sabe até a Transiratiense possa até vencer o processo licitatório ou, enfim, outras empresas que virão, mas acredito muito no potencial da Transiratiense. É uma empresa histórica no nosso município, tem mais de 40 anos, porque quando a empresa de transporte ela vai bem, ela tem condição, ela tem possibilidade de investir nos ônibus, de investir na frota, de aumentar o número de linhas. Então é evidente que o que a gente quer é que o transporte se reestruture, né, e a gente possa dar continuidade nesse serviço tão essencial para a nossa comunidade. Doutor Renato, juridicamente, quais são as medidas aí que estão sendo tomadas para essa questão, né, da paralisação dos funcionários? Veja, a empresa tem tomado algumas iniciativas visando liquidar o passivo e, mediante ajuste com o sindicato, retomar as atividades. Isso com máxima brevidade. Eu creio que um dos principais objetivos dessa coletiva hoje era justamente demonstrar esse interesse da empresa em voltar à atividade com máxima rapidez, ao mesmo tempo demonstrar que está existindo uma conversa entre iniciativa privada e poder público, pois é a comunidade que está hoje sofrendo com essas dores. Só um minutinho, doutor, senão vai atrapalhar para gente pegar o áudio. Então, o Sérgio, pessoa física, está, através de recursos próprios, buscando condições para ingestar dinheiro, capital na empresa e fazer com que esse saldo passivo hoje, possa ser revertido com máxima brevidade, de modo que a empresa volte a atuar, se possível, já no início da semana que vem. Miriam, você acabou de entrar, mas você é o prefeito agora. Então, goste você ou não, a NABA estourou para você. Se a greve estourasse em dezembro, isso, valeu, obrigado. Se a greve estourasse em dezembro, o Jorge Derby teria que resolver, mas agora é o Emiliano. Então, assim, eu entendo o projeto de médio e longo prazo, entendo mesmo. Conversei com o irmão, tá logo atrás do Emiliano, ali para quem está assistindo ou vai assistir. Entendi as possibilidades que vocês estão estudando. Mas agora, acho que foi o Ciro que tocou nesse ponto, o que precisa resolver a curto prazo. O Sérgio me mostrou hoje de manhã, eu achei que ia apanhar dele na empresa, mas acabei não apanhando dele, mas eu fui lá. O Sérgio me mostrou hoje 3 pedidos para aumento de passagem para o Jorge Derby. Ele tem esse direito, irmã, ele tem esse direito. Assim, ele não está fazendo caridade para o município. A partir do que o município deu a outorga do transporte para ele, eu ainda falei para o Sérgio hoje de manhã, no mínimo a inflação teria que ser reposta, e não foi. O Jorge não ia aumentar essa passagem nunca ano passado, Renato e outros, porque era ano eleitoral e ele não queria perder para você. Não aumentou e perdeu do mesmo jeito. Só que eu estou com medo que você também não queira aumentar essa passagem agora, porque assim, eu posso falar abertamente porque eu não preciso de voto, mas você precisa. Então, eu acho, Sérgio, Renato, vou botar ele no aperto aqui agora, que ele não vai aumentar a passagem. E eu não vejo, já que a opção de vocês é a Transiratiense hoje, eu entendi, irmão. Inclusive, falou que a promotora, a solução hoje é viabilizar a Transiratiense. Sem aumentar a passagem, não vai viabilizar. Aumentar a passagem tem custo político. Porque a população está reclamando que não tem ônibus agora, Sérgio, mas se ele disser que vai aumentar a passagem, ele vai ser crucificado. Eles querem ônibus de graça, que até é uma alternativa que vocês vão estudar. Mas o ponto é, para ele continuar, tem que aumentar a passagem, não tem como. A conta não fecha. Ou eu estou falando besteira? Não, veja, bom, cumprimentar o Jeff, também cumprimentar hoje o Centro-Sul, a Folha. Veja, o nosso desejo é que a passagem diminua, né? Nós vamos trabalhar para diminuir, nós não vamos trabalhar para aumentar. Mas como diminuir sem que a empresa, para que a empresa possa continuar oferecendo transporte de qualidade? É exatamente aí onde a gente entra. Então a nossa gestão com relação a isso
bem como o Dr. Renato comentou, né, previamente já há uma conversa com relação à questão da continuidade para a próxima semana, decorrência, até tem que parabenizar o Sérgio justamente por conta de estar buscando resolver uma situação pública, trazendo uma situação muito pessoal, né, para resolver, e é uma questão, enfim, da empresa, mas está se predispondo para que realmente não afete o serviço público, e isso é nobre, né? Mas nesse sentido a gente quer fazer o quê? Diminuir a passagem, nós não queremos aumentar a passagem. Se depender de mim, nós não vamos aumentar a passagem, nós vamos diminuir a passagem. Então, o meu compromisso agora é justamente passar por esse processo licitatório o mais breve possível e a gente implementar esse modelo onde a gente possa subsidiar. E aí outros modelos com fundo para poder garantir que a empresa ela possa, além de estar oferecendo a passagem, mas que possa também diminuir a passagem, quem sabe pela metade, né? Então, como o Sérgio falou, seria R$8 para poder a passagem tá bom. Então, ok, vamos cobrar 4 da comunidade, certo? Esses outros 4 a gente vai buscar fundo e o município vai investir para diminuir 50% da tarifa. Esse é o meu compromisso com o prefeito e eu vou fazer isso. Agora, nós precisamos detalhar exatamente com o plano de mobilidade de que forma que nós vamos proceder com relação à questão da diminuição. Como eu falei anteriormente, Jeff, para você, pode ser que no primeiro ano seja 10% de desconto, pode ser 20%, pode ser 30%, pode ser 50% de imediato. O plano de mobilidade vai nos nortear. Mas nesse momento eu tenho certeza que, dado-se a continuidade resolvendo a situação emergencial, que é o que a população clama, na sequência a gente acelerar o passo aqui, né, início de gestão, nós vamos fazer o maior esforço para poder pegar os melhores modelos e implementar Irati, resolver essa situação de uma vez por todas. Esse é o compromisso, né? É uma situação já que vem de fato perdurando, mas nós queremos ajudar, queremos que se der tudo certo, quem sabe a empresa se reestruturar nesse sentido, com um respeito enorme que todos temos aí pelo histórico, pelos familiares que conceberam a empresa, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração e a gente tem que pensar junto, e a gente não está medindo esforço para pensar junto e principalmente se predispondo a esclarecer para a comunidade a nossa boa vontade, a nossa boa diplomacia de construir isso em conjunto, que é o mais interessante e é o que resolve o problema para todos. Juliano, esse fato ele vai gerar, como você falou, um gatilho para resolver outras situações. Implantar gratuidade de transporte sábado, melhorar a estrutura de compra de ônibus, melhorar a frota, está na visão de vocês no avanço do transporte coletivo? Com certeza. Veja, o transporte coletivo vem de encontro a várias situações, por exemplo, a questão do sábado sendo gratuito, dos pontos de ônibus, na melhoria de maneira geral. Então, é evidente que o principal problema é a continuidade de uma empresa que dê condição para a população, e o segundo é a gente diminuir a tarifa. E em terceiro plano, é evidente que vem na sequência a reestruturação dos pontos de ônibus, enfim, toda essa logística que é necessário para que a empresa e quem utiliza o modal possa usufruir da melhor maneira possível. Deixa eu só pegar um ponto aqui, né, também com o Sérgio, com o Dr. Renato, na questão das conversas, né, que vocês vêm tendo com o sindicato, né, que representa a categoria. Como é que estão essas conversações aí? Bom, conversa com o sindicato é sempre difícil, né? Eles são muito intransigentes, são bem difíceis, mas elas têm que acontecer, né? E elas vão acontecer para que se resolva o problema. Eu gostaria apenas de fazer um comentário no que o Jefferson falou sobre prejuízo político por aumento de passagem, tá? Quem começou a pintar esse pavão foi o Odilon, na sua gestão. Antes dele não se falava nisso, de prejuízo político por dar um aumento de passagem. A empresa ela está operando o sistema desde 1973, certo? A minha família adquiriu ela em 1985, ou seja, 40 anos atrás, e passou na administração de diversos prefeitos. E nenhum deles, anteriormente ao Odilon, nenhum deles falou em prejuízo político por dar um aumento de passagem. Isso está sendo supervalorizado, certo? Pela experiência que a gente tem, isso não dá um prejuízo político assim tão grande como se pensa, certo?
desculpa eu fazer uma argumentação em cima do que você falou, mas essa é a realidade pela experiência que a gente tem. Sérgio, uma pergunta que está chegando para a gente aqui através das pessoas que estão acompanhando o Folha é referente à condição da frota. Alguns pedem melhorias e eu gostaria que você fizesse uma avaliação até para dizer como que está a frota hoje. Tá, nós fizemos algumas melhorias na frota. A gente tínhamos alguns ônibus que estavam sendo usados no transporte de Irati já há algum tempo. E esses ônibus, eles foram vendidos, certo? Eles foram vendidos, eles não mais compõem a frota. Eu tinha alguns ônibus que nós adquirimos eles novos, 0 km, que estavam trabalhando, transportando passageiros para Yazaki. E como nós paramos com esse contrato com a Yazaki, eu peguei esses ônibus e coloquei eles para transportar os passageiros do transporte público de Irati. Então, eles são ônibus que não têm quilometragem muito alta, certo? Eles são ônibus que eles estão com uma qualidade boa. Precisa dar uma melhoradinha na aparência deles, decorrente esse tempo de dificuldade que a gente está enfrentando, que não sobra dinheiro para estar pintando ônibus. Né? Mas pelo menos da parte mecânica a gente tem procurado cuidar bem deles, a parte interna também, né, para os passageiros poder ter um conforto, né? Até qualquer um de vocês que quiserem ir lá dar uma olhada nos ônibus, as portas da empresa estão abertas para que vocês cheguem lá e dêem uma olhada para ver o que nós estamos oferecendo para a população de Irati. O Paulo esteve lá, ele entrou dentro de um ônibus, às vezes ele até anda de ônibus, ele pode até falar sobre a experiência dele, o que ele viu lá. Então, a gente está procurando, na medida do possível, melhorar a qualidade dos ônibus. Eu preciso voltar para o Emiliano, Sérgio. Velho, você é o prefeito. Renato, você é o advogado Sérgio. Eu não consigo ver ainda aqui, talvez os meus colegas vejam, daí alguém esclareça. Eu não consigo ver ainda a gente saindo daqui com uma solução para amanhã. Eu já falei isso para o Hermano, já falei para o Ministério Público. Então vamos separar as coisas. Então vamos separar. A Transiratiense é o problema do Sérgio hoje, mas o transporte público é problema nosso, é problema teu. Existe, o documento que eu te entreguei ontem, irmão, não foi escrito por mim, foi escrito por um advogado. Eu não tenho como linkar a lei, eu não sou advogado. E eu pedi para ele, depois levei para um segundo para pegar a opinião, fora de Irati, eu faço isso sempre. Eu pago o advogado fora de Irati para fazer isso para mim, para que não tenha contaminação da paixão local aqui. E o que fez para mim, o que revisou, falou assim: pode, é um caráter emergencial, a prefeitura pode, esqueça da Transiratiense agora, a prefeitura pode contratar ônibus, porque você tem que dar mobilidade para as pessoas. Eu conversei com umas cozinheiras agora do Mercante, lá em cima do GCP, elas fazendo a vaquinha, agora, você já almoçou lá, você já almoçou junto lá, elas fazendo a vaquinha para pagar o Uber, e dando 15 ou 16 reais para cada uma. Cara, não dá? Tá, o Sérgio é o problema do Sérgio, vamos separar as coisas agora, o Sérgio é o problema do Sérgio com o sindicato, mas o transporte público é problema teu, não dá para esperar um mês. Você entendeu, irmão? Vamos lá. O que os advogados me dizem é que você já podia ter contratado um ônibus, ou vários ônibus, enfim. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco mais alto porque eu estou um pouco mais distante aqui dos microfones. Então, assim, a ideia que foi levantada, né, pelo jornalista, que foi inclusive protocolada e é um direito de todo cidadão, ela trazia alternativas relacionadas à intervenção em concessões públicas. É importante esclarecer que não há uma concessão em curso, há uma permissão que já tem mais de 3 décadas e isso realmente limita um pouco a nossa atuação. A ideia de uma contratação emergencial, assim, eu tenho dito que, assim, em momentos de crise, decisões precipitadas, elas podem ter impactos que vão durar por muito tempo. Então, é tentador a gente tomar uma decisão precipitada. Algumas sugestões aqui foram faladas: aumento de passagem, aumento da idade de isenção. Mas, assim, essas decisões, eu penso que a gente precisa tomar decisões com cautela. Por isso que a ideia do estudo é tão importante, um estudo que realmente leve em conta, né, as necessidades do iratiense, as necessidades e potencialidades de qualquer empresa. Existe uma limitação também, que é inegável,
de possíveis empresas para contratação emergencial. A contratação emergencial é prevista em lei. Torná-la uma realidade não é tão simples. Então, houve uma conversa com o Ministério Público. Vamos lembrar que existe um termo de ajustamento de conduta em curso, de modo que essa decisão, ela é uma decisão discricionária do Executivo, mas que ela também conta com o diálogo, né, desse órgão essencial à Justiça, que é o Ministério Público, e se direcionou, né, a possibilidade em que pese todas as dificuldades da empresa no momento, de haver cautela, né, se a empresa sinaliza, né, uma reestruturação imediata no sentido de, enfim, injeção de capital para a superação da dívida, soa como uma ideia razoável, não agir com desespero, né, aguardar um pouco. Eu sei que é muito difícil para o cidadão que está em casa precisando do transporte ouvir a ideia de esperar 1 ou 2 dias, porque 1 ou 2 dias pagando locomoção privada é caro, né? Mas assim, o que eu tenho dito, a decisão que a gente tomar, vamos imaginar que a gente não faça o estudo, pegue o estudo que foi feito e que não está atendendo os critérios de qualidade e toque uma contratação imediata à frente. O preço disso vai ser pago por décadas, porque concessões são longas assim, de décadas. Então, é tentador tomar uma decisão rápida para a gente solucionar o problema, mas é muito mais benéfico para as próximas gerações que a gente tenha um pouco de calma. Eu até falei hoje com o jornalista, né, que visitou o Jeff, a gente tem uma expectativa muito elevada de resolver isso com muita brevidade, né? Pode ter certeza que neste semestre a gente vai conseguir resolver com mais definitividade esse problema. Não é um problema que vai durar anos como que aconteceu. Eu vou só fazer um complemento do Armando aqui com relação à brevidade da solução. Acho que o Dr. Renato foi muito claro, né, quando colocou aí a injeção, possibilidade de injeção de capital por parte da empresa para retomar o serviço o mais breve possível. Então, tá claro, tá explícito já, a solução tá aí. Vai ser dado continuidade aos serviços, né? Isso o Sérgio pode falar um pouco mais, o Dr. Renato também, e na sequência aí a gente correr para fazer o nosso papel. Esse é o nosso... Nos grandes centros, pela ordem, nos grandes centros, ele acabou de falar que vai fazer. Nos grandes centros, quando ocorrem situações parecidas, respeito, por favor, quando acontecem situações parecidas, né, o município outorga para as chamadas lotações. As pessoas que têm vans ou veículos de porte menor do que os ônibus possam emergencialmente, durante a vigência da greve, poder prestar esse serviço de forma momentânea. Isso foi cogitado, isso foi ventilado pelo município? Foi cogitado, até o Armando teve em contato com a promotora, teve uma conversa com ela, para a gente tomar nesse meio tempo a melhor decisão de forma diplomática para que de fato a gente chegue a um objetivo, né? E esse objetivo está sendo muito dito aqui agora, né? Parece que realmente a coisa vai caminhar. Não sei se o Armando tem um complemento para falar com relação, mas acho que vem de encontro com a pergunta que o jornalista estava comentando. Com certeza. Assim, embora a gente esteja no contexto de greve, esse é o 3º dia de greve, salvo engano. Desde segunda-feira. Então, 4º dia de greve. Assim, esse prazo, né, que se aguardou até aqui, foi aguardado porque há uma sinalização forte da empresa desde o primeiro dia de trazer uma solução via injeção de capital. Então, assim, a persistência, uma eventual persistência do problema, obviamente abre uma possibilidade maior de se pensar outras alternativas, mas eu creio no indicativo da empresa de que haverá uma solução via injeção de capital. Havendo essa solução de injeção de capital, que é o que está sendo dito aqui, nós aí, nesse sentido, precisamos fazer uma programação de trabalho de quanto tempo vai levar esse estudo e quanto tempo vai levar a abertura do processo licitatório, para que a gente possa ter a segurança no sentido de quem vencer, de fato, a gente poder fazer essa injeção daí de capital por parte pública, né, legalmente falando, e dar sequência aos serviços. Então, nesse sentido, é o comprometimento que, de fato, após o transporte voltar, fazer uma análise novamente interna entre nós, entre a gestão e o transporte, e aí, na sequência, a gente fazer um mapa de quanto tempo que a empresa vai continuar, por quanto tempo mais ela vai ter essa saúde financeira, para a gente poder dar celeridade nas duas pontas, né? Tanto por parte da empresa quanto por parte nossa. Sérgio, desculpa. Se não me engano, hoje a Transiratiense também faz o transporte universitário. A Roseli está perguntando para a gente aqui se nesse plano de mobilidade urbana vai também fazer uma melhor distribuição do transporte universitário, principalmente na entrega. Eles reclamam, por exemplo, que
um ônibus à noite vem e ele tem o final da linha ali na rodoviária. E tem alunos lá do Inhapim das Aulas, então precisava estender um pouco mais nos bairros, principalmente o transporte universitário. Esse plano de mobilidade urbana também vai resolver esses problemas? Com certeza, o plano ele contempla intensos diálogos tanto com a empresa, que tem um vasto conhecimento com relação à questão das linhas, ao mesmo tempo com a comunidade e com os pontos, né? Enfim, as universidades, as instituições de ensino, para desenhar o melhor plano possível para que possa contemplar todos, né? Por isso, de um plano muito bem elaborado, porque como o doutor falou, não adianta nós tomarmos uma decisão imediática e ao mesmo tempo daqui um pouco sofrermos com a mesma situação e a gente de fato postergar o problema. Então, o problema está aí, vamos ponderar ele, resolver ele da maneira que tem que resolver por parte da gestão e evidente por parte da empresa. A empresa está respondendo já de bom grado, muito gentil, falando a sua atuação, de que forma que vai continuar essa operação. Sérgio, eu te ouvi hoje de manhã, te ouvi mesmo, e eu ia gravar depois que você me falou, eu não sabia dessa coletiva, mas que foi pedida por vocês. O doutor Renato, quando avisou, falou que era a empresa que queria coletiva. Então agora eu preciso te perguntar. Eu falei de manhã que eu ainda separava as coisas, que se estivesse só com empresa privada, eu não me incomodaria com você e não te incomodaria. Mas a partir do que você entrou na coisa pública, é a mesma cobrança que eu tenho que fazer com o Emiliano. Eu não consigo enxergar como é que você vai conseguir levantar capital nesse momento, se você já chegou nessa situação, se já tinha que ter conseguido. Eu vou falar agora abertamente, quem que vai botar capital na Transiliatense hoje se o serviço não se paga? Ele mesmo. Mas da onde? Dele. Mas da onde? Senão ele já teria pago, senão não teria greve, Emiliano. Eu vou colocar um capital agora para solucionar uma situação emergencial, mas para o futuro, para o mês que vem, eu não sei se eu vou ter dinheiro. Certo? Então, há uma necessidade, sim, da gente aumentar a receita da empresa, certo? Eu tenho aqui uma planilha bem atual, que eu fiz ela hoje, com preços de hoje, usando os dados do transporte do ano passado, de janeiro a dezembro, ela deu uma tarifa de R$8. Eu teria que cobrar uma tarifa de R$8 para... Mas o Emiliano já te disse que não vai dar esse aumento. Essa é nenhum aumento, na verdade. Essa é uma questão que precisa ser pensada. Mas ele falou que não vai aumentar, sério. Se entenderam o ponto? A gente não está saindo com solução nenhuma. Porque vai chegar uma hora que eu não vou ter capital para cobrir esse prejuízo. Né? É importante só destacarmos que o último reajuste ocorreu em 2022. Então nós estamos falando de 3 anos de defasagem. A empresa, de fato, através de medidas heróicas e a sacrifício de patrimônio pessoal, tem se mantido até os dias de hoje. Essa greve representa, na verdade, a ponta do iceberg. É a sinalização mais clara da crise que há muito tempo se instalou. Eu penso que hoje chegamos ao limite. O mais importante de tudo, eu creio que esse tenha sido o ponto principal desse encontro, é demonstrar o interesse da empresa em reativar os serviços com máxima brevidade, novamente a custo de patrimônio e investimento pessoal, familiar. Então há essa expectativa que isso aconteça já nas próximas horas, nos próximos dias. Então, a nossa previsão é que a empresa volte a funcionar já no início da semana que vem. É uma previsão. Na segunda-feira? Provavelmente sim, é uma previsão. A família está trabalhando para que isso aconteça. Os próximos passos dependem de todo um trabalho jurídico que está sendo feito pela Procuradoria. Muito bem pensado, porque nós sabemos que qualquer ato que o poder público tome tem consequências. E consequências a níveis radicais do ponto de vista da legislação. Então é um passo a passo muito bem estudado. Hoje nós estamos com uma situação emergencial, crítica. A empresa, através do Sérgio, através de outros que estão se unindo ao Sérgio, busca uma resolução imediata, que seria a retomada dos serviços. Obrigado. Você
Então, nessa questão emergencial, então, injeção de capital da própria família seria isso, né, Sérgio? Então, vocês acreditam que até a próxima segunda-feira, né, por exemplo, é uma previsão, não é claro, não é uma precisão, né, na informação, mas até a próxima segunda-feira os ônibus podem estar rodando novamente. Sim, não depende 100% só de mim, certo? Mas as coisas estão encaminhando para que isso aconteça. Certo. Então, no caso daí, Emiliano, doutor Hermano, se não houver, no caso, esse retorno dos ônibus na próxima semana, aí há essa possibilidade, como o Ciro citou, de se homologarem algumas vans para fazer o transporte? Sim, os planos B, né, estão sendo pensados. A gente acredita e aposta, né, na palavra do empresário que, né, sinaliza isso já há alguns dias. Então, a aposta primeira é essa, menos impactante para o município, mas existe um plano B, existem possibilidades que já estão sendo estudadas, né? Mas enfim, é sempre importante também pensar, né, que o impacto econômico e fácil do município prejudica todo o município, né, todos os munícipes. Então, assim, se a empresa sinaliza positivamente para uma solução via empresa, é benéfico para todos que a gente aguarde, né? Mas assim, cabe destacar também que o município tomou medidas, notificou a empresa, né? O município tem agido energicamente para que haja também essa solução na via que está sendo sinalizada. Não estamos apenas de espectadores no processo. Houve movimentações, houve notificações, houve atuação do município, mas evidentemente que há estudos caso não seja possível o cumprimento do que está sendo pactuado. Sérgio, as pessoas estão comentando aqui na live do Hoje Centro-Sul, se quando essa previsão de voltar, os ônibus voltariam gradativamente, 30%, 50%, ou a previsão de voltar 100% da frota já na próxima semana? A previsão é voltar 100% da frota. Caso o sindicato crie algum problema, daí vai ser tomado algumas medidas judiciais, daí volta um terço da frota, né, conforme diz a lei. Irmão Emiliano, por que vocês não entraram com uma ação judicial? Já perguntei isso para você de manhã, você me respondeu, mas agora acho que tem a população. Vocês podiam ter entrado com uma ação judicial para que, obrigando não é só, daí não é nem a empresa, é o sindicato. Igual acontece em São Paulo, igual acontece em Curitiba, faz anos que não tem greve, mas em São Paulo acontece direto. Entra com uma ordem judicial para voltar 50%, 60% da frota por causa essencial. Vocês não fizeram esse movimento e, para minha surpresa, o Ministério Público também não fez esse movimento. Também não fez. Assim, veja, o município, isso é uma questão... Quer responder? Não, eu ia só fazer um breve comentário, assim, que, veja, nós estamos pensando na melhor solução e não é uma solução a curto prazo. Não adianta a gente tomar medida e gerar um impacto muito grande e, ao mesmo tempo, a gente romper, enfim, a empresa não dá... O que nós estamos buscando nesse momento, porque existe uma situação interna na gestão que nós temos que resolver. Eu assumi a gestão dia 1º, hoje é dia 29, existe esse grande problema que se perdura por mais de 3 anos, que não foi desenvolvido o plano de mobilidade, isso tem que deixar muito claro. Por que não foi, eu não sei, mas nós temos que resolver. Essa questão da licitação é um problema que se perdura por anos, já foi falado por anos e ninguém resolveu, mas nós vamos resolver. Só que assim, não adianta nós tomar uma decisão brusca nesse momento, romper com absolutamente tudo. Nós precisamos criar saúde nesse momento para que a empresa se estabeleça. Veja, para que ela, no prazo de 2, 3, 4 meses, ela consiga gerir o transporte, né? E nesse sentido, nesse contraponto de tempo que nós precisamos enquanto gestão, nós precisamos reequilibrar todos os processos que estão parados, como é o plano de mobilidade e o processo licitatório. Então nós temos que fazer isso. Não, agora, eu entendi, se nós tomarmos uma medida judicial agora, isso vai atrapalhar a empresa agora e daqui 2 meses a empresa acaba. E aí piora a situação. Então veja, nós estamos ponderando foi discutido aqui internamente, com os advogados também, todos os pontos, para que a gente, de maneira diplomática, resolva essa situação. Nós somos os maiores interessados. É uma ação judicial para que o transporte seja retomado. Eu entendi. Ele passa a receber as passagens. Veja. Ele passa a receber as passagens. Veja, primeiro, assim, a população fica sem... Uma medida judicial dessa natureza, primeiro, ela resolve parte do problema porque a frota volta em bases mínimas.
Então a frota que já não era aparentemente suficiente para trazer, né, tudo que o munícipe precisa, voltaria bastante reduzida, né, em bases absolutamente mínimas. Né, houve também essa análise de que essa interferência, né, com a questão do sindicato poderia trazer ainda mais uma situação ainda mais hostil para a empresa. Então, ela poderia trazer esse fôlego de ter pelo menos alguns ônibus rodando, mas traria esse desgaste. Além disso, tem a questão técnica, né, processual de legitimidade ativa, o fato de a concessão, a permissão está desatualizada, então a gente poderia ter um indeferimento. Então, haveria um gasto de energia para uma solução que seria parcial, talvez trouxesse outros problemas e talvez não tivesse êxito na liminar. A gente também fez uma análise ali em termos de procuradoria, assim, da viabilidade jurídica desse deferimento, né? Então, assim, ninguém gasta energia numa coisa que a gente tem pouca expectativa de êxito, né? Então, assim, houve uma análise, né? A procuradoria não sou apenas eu, né? Nós estamos ali um corpo de advogados muito qualificados, que é extremamente acostumado com esse tipo de ação e que, né, fez ali. A gente dialogou essa questão, levando em conta também a ambiência jurídica, né? Os juízes daqui, o que a gente conhece das tendências de decisão. Então, assim, é uma escolha, né? E, assim, a tomada de decisão desta mesa não foi uma tomada de decisão aleatória. Levou-se em conta todas as ponderações que estão sendo aventadas, mas foi uma tomada de decisão, a meu ver, sábia, né? De tentar, se a gente precisa da empresa por mais alguns meses e torcendo que ela também se recupere, né? Temos interesses antagônicos e convergentes. Então é uma decisão que leva em conta esse delicado equilíbrio de interesses, cuja ponta final é o munícipe, é o iratiense. Muito bem. Encerramos? Sérgio, não quer falar mais nada? E assim encerramos. Gostaria de ressaltar ainda que a empresa ela está fazendo um esforço em se desfazer de bens familiares, bens da família, para poder mudar essa situação, certo? Isso é como se fosse uma penalidade, né, que está sendo colocada sobre nós. Você abrir mão de um bem que você suou para adquirir, que você lutou, e então a gente, justamente para socorrer uma situação gerada porque a atual demanda de passageiros que o sistema, que a cidade propicia para custear o preço do transporte, não está sendo suficiente para pagar esse transporte. Então essa eu acredito que é uma questão que também precisa ser colocada, isso de modo emergencial, porque a gente não vai ter muito patrimônio para estar mantendo a empresa. A gente está de acordo, sim, para socorrer esse momento, mas a gente não vai ter muito patrimônio mais para poder resolver a situação, para manter. E assim ocorreu na tarde dessa quinta-feira essa entrevista coletiva com os representantes da empresa iratiense e também do Executivo Municipal de Irati, que fizeram propostas para o final da greve dos ônibus. Mais informações a qualquer minuto. Sou Ciro Bachuk para o jornal Hoje Centro-Sul.